Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Hoje temos 2 horas de biologia, é isso mesmo que eu estou vendo? Sim, porque estamos aí ajudando o Ah, Otávio graças a com a Deus. recuperação, Sim. para vocês não ficarem sem aula, né? Aula de Ficarem história hoje, professora Carla. Bom dia, Oi, Davi. bom dia. Ah, eu vou dar aula de Aula de história história? Não hoje, sei, professora gente. O que Carla. que o Otávio tá falando com vocês? Às vezes algumas coisas eu sei, ó. A gente está falando da Baixa Idade Média, sai? Não. Nossa, Baixa Idade Média o quê? A gente está nas grandes navegações. Estamos nas grandes Grandes navegações. Tem contribuições aí à biologia das grandes navegações, gente. Várias Manda pra contribuições. gente. Hã? Temos tempo hoje, professor, para falar várias coisas. Gente, Uma das grandes professora, navegações é a questão dos temperos, né, gente? Dos temperos. A Europa, As até chegar na especiarias. Índia, não das temperava especiarias, nada. aham. Os É. temperos aí do Jacan. Pimenta, canela, Uhum. coentro, isso é tudo coisa da Índia, né? Das navegações para a Índia. Sim. Hum. Corantes, né? Com a questão do pau-brasil no Brasil. Essas coisas todas vieram Cara, é do lindo também. tráfico de escravos. Isso tudo começou É. com as navegações. Ai, meu Deus, eu vou aqui. Professora, na minha apostila tem mais folha 4 do que a apostila. Sim, a minha também tá Alguns assim. hábitos, espalhar, coisa de A minha não tá não, né? Escrevi em A4. vocabulário, Cadê? várias coisas aí ligadas às Por isso navegações. que não tá. Hoje é revisão, professora? Esperar mais um pouquinho, Aham. temos 15 pessoas aí, tem mais Tá. gente nessa sala, né? Esperamos, né? Professora, a gente vai ver o sistema imunitário hoje, não é? Oi, Lívia. Tá me escutando? Sim. A gente vai ver o que hoje? Não fone. Ih, deu ruim. Ô, Lívia, Telefone aí. diga. O professor tá ruim já. Pronto, Então, a gente vai ver o que hoje? A gente vai ver sistema respiratório e vamos fazer uma revisão para a nossa prova trimestral da semana que vem, Ah, ok. tá? Aí eu vou Tá. mandar as apresentações, A as prova notas das aulas trimestral. depois, e eu separei uns exercícios também para a gente discutir sobre a prova trimestral. Na prova trimestral vai cair todos os tecidos? Não, Só dois. tecido sanguíneo, tecido nervoso e sistema digestório. Olha, a professora não foi tão E- pesada com vocês, hein? Professora, tem o sistema imunitário. também. Eita, É. gente. Porque o sistema sanguíneo e o sistema imunitário estão ligados aí nas questões. Ah, tá, entendi. Então você foi má mesmo. Má. Ai, Que, Ana? Bati Você no foi óculos aqui. má. Foi má. Foi má. Eu não sim. fui má. Se eu fosse Foi má, eu ia má. cobrar de tecido epitelial o sistema digestório. É. É mesmo, gente. Não Ela fui ia tão dar- má assim, Nem a pau. Não. crianças É verdade. do meu coração. Professora, onde que tá o sistema imunitário, gente? Acho que tá na apostila Eu acho que ele 5, tá na Lívia. apostila 4. 6. Tá na 4. Tá na 4. Tá na 3, Tá onde, gente? Hoje, na verdade, né, no sistema respiratório, a gente já viu algumas coisas, né? A questão bem lá molecular, vamos colocar assim, quando a gente estudou respiração celular no trimestre passado, né? Que a gente estudou lá a questão da produção de ATP, a questão da fermentação. Nossa, Então, a gente- aquela coisa, na verdade. Aquela parte mais molecular da biologia, né? E hoje a gente vai ver a parte, vamos colocar assim, mais órgão, né? A parte maior, assim, numa escala maior. Esperar mais um pouco aí, que tem 17 É pessoas. porque quando a gente viu a parte de respiração, a gente só viu a parte de respiração celular, né? Né? Na verdade, o sistema respiratório é ele que vai levar, né, os gases lá, o oxigênio e gás carbônico para dentro da célula, né? Ele que vai captar isso aqui desse ambiente que a gente está, né, e vai pôr para dentro. Mas a respiração, né, vai acontecer realmente dentro das células. Sim? Então a gente vai estudar como é que é esse Yes. processo que o ar entra no nosso corpinho e chega lá para a respiração celular.
Esperar mais um pouco aí, temos 17 pessoas. Essa turma tem Eu tô 30 alunos, mandando- né, gente? Pois é, Falando eu 10 tô aí mandando ainda. mensagem lá no É. grupo, pra mandar o link lá no grupo. E até hoje. É eu porque não o povo sei provavelmente está um pouco confuso com essa questão horário. de horário. Sim. Tanto que eu peguei e falei, a gente vai ter que abrir e fechar várias sessões hoje, né? Que bom. Muito bom isso. Nossa, Adorei mas tem isso. pouca gente. Eu Acho também. ótimo. Como é que é, professora? E vou ter que abrir e fechar a várias gente tem vezes os 2 Zooms, a horas gente e vai ter que meia de acessar os Zooms biologia várias hoje. vezes hoje. Ué, mas não era isso que a Cris tinha falado, não. Olha o horário pra você ver, Olha o a aula vai acabar horário. meio-dia. Vai de Gente, 9h50 mas a por quê? meio-dia. Eu Por combinei com a causa do Cris. Otávio. Gente, mas Ana. até meio-dia? Como assim? E, Até... Ah, mas você na verdade, gosta, a escola então. queria que fosse até 12h30, 12h40. Eu peguei e falei que não. Eu falei, eu vou matar os meninos se eu fizer isso, né? É verdade. Os pais de Verdade. vocês vão falar assim, essa professora enlouqueceu. Toda sexta-feira ela já atrasa o almoço, ela vai atrasar o almoço hoje de novo, né? Eu falei, não, hoje eu vou dar um desconto Não, que professora, meio-dia eles estão a gente não almoçando. pensa isso em você. Confesso que A eu gente não pensa gostei. nisso. Oi? A gente não pensa isso de você. A gente gosta da sua aula. É, Eu exatamente. particularmente adoro sua aula, Não tem como sabe? não gostar, né, gente? Não, o Entendeu? problema não é gostar. O Também. problema é os Mas pais ficarem semana que bravos que vem vocês eu não quero ver almoçaram. eles falando a mesma coisa quando a gente tiver uma aula mais de física. E eles amam a aula. Quero ver A eles gente falando fala a mesma coisa quando tem a mesma aula de física. É um pouco impossível a gente falar a mesma coisa, né? Porque física já não é tão, né? Não é Não. tão chato assim. Não, mas, mas eu tô aqui, ó, falando que eu gosto, porque eu gosto mesmo. Eu Não, gosto. agora a matéria preferida dela é biologia, ela falou. Sim, Davi. Sério? Vai ser filosofia. É. É, com certeza. Bruna, Nossa. Bruno, Ah. terrível. Tá bom. Uhum. Mais uma pro clube. Ê! Não, vou parando. Ah, É porque ela anda precisando da biologia, por isso que ela tá gostando. Exatamente. É, né? Eu sou amiga de quem me convém. Brincadeira, gente. Não sou, não. É brincadeira. Na verdade, eu preciso fazer as questões que você me pediu lá de ecologia, Bruna. Tudo bem, eu nem comecei ainda. Eu vou voltar lá pro reino animal mesmo, que é muito animal, é muito reino. Umas coisas que dói pra estudar. Setembro Voltar pra agora eu tô de entender férias a bomba da... de sal de potássio, né? Temos que entender essa palhaçada dessa bomba. Sim. respeita ela. Fevereiro não, setembro agora eu tô de férias das árvores um pouco. Aí eu consigo adiantar algumas coisas para vocês. Tudo bem. Eu espero, né? Porque eu falo que eu tô de A férias e gente o vai povo ter inventa 1 milhão de genética serviços para mim. Ano que vem. A gente vai ter genética ano que vem. É, a Sim, mas, genética. professora, Fala, amor. eu queria te pedir que, se desse, você poderia fazer uma aula de anatomia com a gente, você não acha legal? Aí você trazia um órgão diferente, todo virtual pela internet. Aí você ia bem, a Sim. gente ia acompanhando. Aí a gente ia comendo uma pipoca, tomando uma coca. Super apoio. Eu podia gravar com o celular lá na faculdade com os ossos e o... Ai, coisa mais linda. Eu só preciso ver como é que eu consigo fazer isso, gravar isso pelo celular, né, ao vivo com vocês. Mas eu vou pensar nessa hipótese. Tá bom, obrigado. Que lá também tem uns órgãozinhos de verdade. Professor, eu acho que não vai entrar mais ninguém. Não, tem 20 pessoas aqui. Cris está entrando. Então, seguinte. Vamos ver se a Cris tem algum recado. Legal foi a Carla avisando. Professora, eu estava querendo perguntar para você uma matéria que eu estava estudando sobre tecido sanguíneo, que eu estou revisando para a prova que vai ter dia 4. Uhum. E eu estava estudando uma parte que estava falando sobre a quantidade de MEC totalmente fluida. Só que eu não entendi muito bem essa matriz extracelular. Tá. Hoje a gente vai fazer essa revisão, tá, Xê? Tá bom, obrigada. No segundo tempo da aula. A gente vai falar um pouco sobre tecido sanguíneo. Oi, gente, bom dia, Carla, obrigada pela Cris, colaboração, bom dia. né? Pela colaboração aí desse momento, né, do Otávio tá em recuperação. Ontem ele mandou uma mensagem para todo mundo lá no áudio, pediu para agradecer todos os votos de melhoras. Então, que vocês tenham uma boa aula, tá? E qualquer coisa estou por aqui. Tá bom, Cris, obrigada. Agradecida aí por tudo. Obrigada, então, Carla. Obrigada, gente. Meninos e meninas, então vamos começar o primeiro tempo de aula agora, as primeiras horas da aula, né? Vamos fazer sistema respiratório, fechar o sistema respiratório e a gente continua
no segundo tempo da aula, vamos colocar assim, com a revisão para a prova, tá? Eu preparei 2 materiais aí para ambas as aulas, né? E lembrando que na prova trimestral a gente vai ter tecido sanguíneo e sistema imunitário, tecido nervoso e sistema digestório, tá? Não estou cobrando aí todos os tecidos, mas a gente vai cobrando, até porque a gente vai continuar vendo sistemas até o final do ano. Então, os tecidos, eles voltam, né, de acordo com o sistema aí que a gente começar a discutir no terceiro trimestre, tá? Então, eu vou começar com o sistema respiratório, para a gente poder aí seguir, né, o nosso cronograma de aula, e depois a gente faz a revisão para a prova. Todo mundo está vendo a apresentação aí, gente? Sim? Uhum. Tá. Deixa eu só colocar aqui maiorzinho, diminuir a nossa carinha e vamos. Então, como a gente tem falado, né, eu tenho falado todas as aulas, os sistemas, né, e os tecidos, eles estão aí todos interligados, né? Quando a gente estudou a questão lá da biologia celular, né, das células, das organelas, sobre respiração celular, sobre fermentação, sobre quimiossíntese, fotossíntese, a gente viu o micro, né, a parte micro do corpo, que a gente também chama aí de biologia molecular, e estamos agora, né, indo aí para o macro do corpo humano, né, vendo a parte mais de como funciona, né, as máquinas aí que a gente tem dentro do nosso corpo. Outra coisa importante que a gente sempre precisa pensar é que todos esses sistemas e tecidos, eles estão interligados, né? A gente estuda aqui na escola e para uma prova, e as questões de uma prova também, é cobrado coisas separadas às vezes, né? Tudo numa caixinha, né? O sistema digestório, o sistema respiratório, o tecido epitelial, só que isso tudo está interligado, né? E nos últimos tempos, né, as provas de vestibular, o Enem veio para fazer muito isso, que tem essa discussão de colocar mais coisas juntas, né, de fazer misturas aí, de fazer mosaicos dos assuntos que a gente comumente vê repartido, né, em caixinhas e colocar isso mais misturado, tá? Então, quando a gente pensa no sistema digestório, o sistema digestório está junto com o sistema respiratório, né? Então, ele precisa fornecer alimento para o sistema respiratório precisa oferecer oxigênio para que ele funcione. Então, né, o nosso corpo é essa máquina com todas as suas peças, cada uma tem uma função, mas todas elas estão ligadas a umas às outras, né? Se alguma coisa tiver errado num lugar, vai começar a dar errado no outro também, tá? Então, a gente sempre tem que ter essa noção desse conjunto, né, desse tudo, dessa caixa toda, que a gente tem esses sistemas aí que a gente estuda separadamente, porque não ia dar também para a gente estudar tudo junto, né? Ia ser uma loucura. Então, a gente precisa repartir isso nas caixinhas, mas sempre tem em mente que isso está ligado, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, quem é esse sistema respiratório, né? Os animais, né? A gente faz respiração celular aeróbica, né? Os humanos e os demais animais. E essa respiração celular aeróbica é justamente para produção de ATP, né? Então, produção de energia pelas células. Então, essa respiração celular aeróbica, a gente já viu quando a gente estudou respiração celular, né? Lá no primeiro trimestre, que era a transformação de glicose mais oxigênio em gás carbônico, água e energia, né? E que essa energia aí na respiração celular é a produção de ATP e calor, né? Então, por isso que quando a gente expira, né? A gente joga ar para fora, a gente joga o gás carbônico para fora, a gente sente que o nosso ar é quente, né? Ele é úmido, a gente pode reparar, a gente deve estar observando bem isso por causa desse uso da máscara que a gente está tendo agora, né? Que a máscara fica molhada, justamente porque na nossa expiração, quando a gente joga o ar que está dentro para fora, sai água, né? E também a questão do calor, né? E quando a gente está lá correndo, fazendo exercício físico, né? A gente perde a questão de perder peso, né? Não está ligada, está ligada a vários fatores, né? A comer menos, a gastar mais energia, né? Então, por isso que a gente transpira, a gente fica quente quando a gente corre, porque a gente está liberando calor. Então, quando a gente está liberando gás carbônico e esse calor no exercício físico, a gente está, vamos colocar, emagrecendo, né?
Essas trocas gasosas nos animais, elas podem ocorrer em 3 órgãos, de acordo aí com o filo animal que a gente está estudando ou que a gente faz parte, né? No caso aí, a gente faz parte dos mamíferos, né? Os humanos fazem parte dos mamíferos, como, né, as vacas, as girafas, os leões, a onça, rato e uma série de outros animais aí, que são animais mamíferos, né? Os animais que mamam. E a nossa troca gasosa é realizada por esses pulmões, né? Então, a gente tem pulmões, né? As aves também têm pulmões, os répteis também têm pulmões e os anfíbios também têm pulmões, né? Então, de anfíbio até mamífero, a gente vai ter pulmão, tá? Esses pulmões aí são diferentes de acordo com cada grupo, né? Os pulmões mais parecidos aí são dos répteis até os mamíferos, né? E esses pulmões são responsáveis pela troca gasosa, né? São, assim, os órgãos da troca gasosa, vamos colocar assim, tá? Comumente, a gente tem 2 pulmões, né? A não ser as serpentes aí do grupo dos répteis até os mamíferos, que elas só têm um pulmão, né? O outro pulmão delas é vestigial. Oi? Você pode repetir a parte que você tinha falado dos répteis, aves e mamíferos que apresentam pulmões? Você tinha falado do que mais parece com o do ser humano, eu não consegui escutar. O que mais parece com os seres humanos é justamente os pulmões, né, dos répteis e das aves. Ah, tá. Tá livre. Que eu achei que você tinha falado algum bicho específico. Não, os anfíbios não têm o anfíbio não tem um pulmão tão parecido com o nosso, tá? Não é um pulmão que a gente denomina de com parênquima, né? O pulmão do anfíbio não tem parênquima, tá? No entanto, né, que répteis, aves e mamíferos vivem no ambiente terrestre, né? E não são tão dependentes da água. Já os anfíbios precisam ficar perto da água, justamente porque eles não têm pulmões tão desenvolvidos, tá? Outra troca gasosa acontece pela pele, né, que acontece pelos anfíbios, né? Então, os anfíbios, além de terem lá os pulmões, eles também têm a pele, né? Então, por isso que eles sempre têm essa aparência de molhado, como a gente vê aí nessa perereca, tá? E os peixes vão fazer a troca gasosa pelas brânquias, né? Que é essa estrutura vermelhinha aí, aonde está o dedo da moça aqui, né? Que é o grupo, né, aí dos vertebrados que tem as brânquias, tá? Que é onde vai acontecer a troca gasosa. Os peixes não vão ter pulmões, vamos colocar assim, tá? Tudo vai acontecer pelas brânquias, né? Existe um grupo de peixes que a gente chama de peixes pulmonados, que tem um pulmão rudimentar, tá? Mas o geral do peixe é ele respirar pela brânquia, tá? Então, a gente pode ter troca gasosa aí nos animais pelos pulmões, que é a forma mais complexa de respiração, de troca gasosa, pela pele, que vai acontecer nos anfíbios, e pelas brânquias, que vai acontecer no grupo dos peixes. Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim ou não? Aham. Tá. Evidentemente que quando vocês tiverem aulas de grupos aí animais, vocês vão ver essa troca gasosa mais detalhadamente em cada grupo. Fala, Bruno. Que fala, é que você perguntou, falou assim, alguma dúvida? Aí você se respondeu. Eu mesmo respondi, não. Não. Essa aula remota, eu acabo tendo que responder, menina. Que nem sempre respondem. É porque você tem que sentir que tem alguma pessoa perto de você respondendo. Eu também sou assim. É porque na aula lá, né, quando a gente estava no presencial, vocês faziam aquelas caras, né, tipo, putz, o que a professora tá falando, né? Aqui eu não vejo a carinha. Caraca. Né? Eu não vejo a carinha de vocês com dúvida, é difícil. É bem difícil eu não conseguir ver o rostinho. Ai, gente. Então, vamos lá. O sistema respiratório, né, dos humanos, a gente vai fazer respiração pulmonar. Então, os humanos não fazem respiração nem por brânquias, nem pela pele, né? Então, nossa respiração é pulmonar, pela essa estrutura, né, que a gente chama de pulmão. Nos vertebrados, nos mamíferos todos é respiração pulmonar, né? Então, desde lá dos ornitorrincos até os humanos é respiração pulmonar. Ô, professora. Oi, Lívia. Apesar dos mamíferos possuírem pulmões, tem alguns que são mais complexos do que outros? Na verdade não. Pulmão é igual. Vão ter alguns pulmões que vão ser diferentes, tá?
em divisão de lóbulos, mas isso que a gente está vendo de respiração para os humanos, né, que a gente vê aqui na aula do primeiro ano, ela vai ser igual para todos os mamíferos. Ah, tá, ok. Tá? Então, tem umas diferenças anatômicas aí de acordo, né, um cachorro, uma vaca, um porco, mas o pulmão é igual para todo mundo, vamos colocar assim esse sistema, tá? E como é que vai acontecer essas trocas gasosas, né? Então, a gente vai ter as vias aéreas, né, que vão levar esse ar que a gente respira aqui, né, na Terra, até dentro dos pulmões, né? Então, essas vias aéreas, elas são formadas, né, pela cavidade nasal. Então, a gente tem o nosso narizinho aqui, né? A gente tem o nosso nariz aqui. Algumas pessoas têm um nariz maior, menor, né? Esse nariz aqui tem uma coisa interessante dessa cavidade nasal, que é essa parte, até chegar aqui aonde se encontra nos olhos, essa parte é toda cartilaginosa, né? Então, a cavidade nasal, ela é cartilaginosa. Tanto que quando a gente sofre algum acidente ou toma alguma porrada, o nariz ele não quebra, né? Ele pode ficar torto porque a cartilagem acaba soldando torta, mas a gente quebra só o nariz mesmo quando a gente bate essa parte aqui onde a gente encaixa o óculos, tá? Então essa parte de baixo, da onde a gente não encaixa o óculos aqui, ela é toda cartilaginosa, tá? Essa cavidade nasal, ela é dupla, né? Então a gente tem 2 buraquinhos, né? E essa cavidade nasal é muito irrigada, né? Ela tem muitos vasos sanguíneos. Então, quando a gente machuca o nariz, sangra muito, né? Porque ela é muito irrigada. Professora. Ou então quando o tempo tá seco, né? É isso que eu ia perguntar. E o caso da gente sangrar o nariz naturalmente? Sem uma porrada que estoura algum vasinho? Porque é muito estoura algum vasinho. Aqui dentro do nariz, a gente tem muitos capilares, que são aqueles vasinhos que a gente viu semana passada, que são muito finos. Uhum. Né? Então, algumas pessoas acabam tendo uma predisposição a ter esse sangramento nasal, porque ela tem os vasinhos muito... Capilares é o que formam redes, ou não? Oi? Capilares é o que formam redes. Os capilares é que formam redes. Tá, só pra confirmar que eu falei, será que é? Não, é aquele vasinho bem pequenininho, né, que vai formando aquela rede de troca, tá? Então, aqui na cavidade nasal, a gente tem muita irrigação, né, temos os capilares, então por isso que a gente sangra às vezes, ou quando toma alguma porrada. E a gente também tem pelos, né? A gente tem os pelos do nariz lá, que algumas pessoas gostam de depilar aqui o começo, né, porque tem muito pelo, ou corta com a tesoura. Só que tanto esses pelos quanto esses capilares, né, eles têm funções importantes, né? Os pelos têm a função de filtrar o ar, né? A gente sabe que o ar tem partícula, tem poeirinha, tem micro-organismo, né? Então, o pelo, a função dele é justamente filtrar, fazer esse primeiro filtro do que entra nas vias aéreas, tá? E essa Deixa irrigação... o ar mais limpo e quentinho, prof, ou não? Oi, Bruna? Deixa o ar mais limpo e quentinho ou não? Porque falam que respirar pela boca é ruim e pelo nariz é o ideal. Uhum. Aí, não sei. Eu já ouvi isso. Porque o que acontece? O ar aqui fora, ele tá com uma certa temperatura, né? Principalmente no inverno, por exemplo, ele tá com uma temperatura mais baixa. E a gente sabe que o nosso corpo tem lá uma temperatura média de 36,5 a 37, né? Então, o nariz, a cavidade nasal aqui, ela tem a importância, né, de deixar esse ar mais quente, como a Bruna falou, justamente para o sistema respiratório poder fazer a ação dele, né, e limpar esse ar que vem de fora, tá? Quando a gente respira pela boca, a gente não tem pelo e nem esquenta o suficiente para que a respiração seja ideal, tá? Então, por isso que o ideal é que a gente respire sempre pelo nariz, né? E que a boca, ela seja usada só num momento, por exemplo, a gente está correndo, né, do predador, a gente está com o nariz entupido, né, porque é uma questão natural, assim. Quando o corpo, né, o hipotálamo, o cérebro sente que tem o sangue está ficando ácido, né, ele começa a pedir ar, pedir oxigênio para o corpo. Então, por isso que a gente às vezes acaba, quando a gente está correndo ou subindo um morro, a gente acaba respirando pela boca porque o sangue está muito ácido. Então, a gente precisa diminuir a acidez desse sangue, a gente acaba respirando pela boca. Mas não é o ideal a gente respirar pela boca. O certo é respirar pelo nariz, que é o órgão lá que faz, né, a limpeza e o aquecimento desse ar da atmosfera, daqui de fora que a gente respira, tá?
Então, esse ar, ele vai entrar pela cavidade nasal, que tem aí os pelos e os capilares, ela é dupla, né? E esse ar vai para a faringe, né? Que é aí o primeiro órgão, vamos colocar aí, o primeiro canal, né? O segundo canal, na verdade, que o ar entra, tá? A faringe tem uma coisa curiosa, né? Porque a faringe, ela tanto leva o ar para os pulmões, quanto o alimento e a água para o esôfago, né? Então, quando a gente engasga, né, lá, tipo, bebe água, a gente está respirando ou bebe água e começa a tossir, né? A gente engasga. É porque aquela água ou aquele alimento, ele entrou no canal da laringe, o canal que teria que ir para o pulmão. E, na verdade, quando a gente fala que o alimento entrou errado, né, quando a gente engasga, é porque ali na faringe ele acabou entrando pro canal errado, tá? Então, a faringe... Então isso realmente acontece. Sim, eu também tava tipo, não, mas realmente é verdade o ditado? Entrou no buraco errado. Sim, então, na verdade, pelo canal errado, né? Pelo buraco errado. Professora. Fala, Isaac. Mas, por exemplo, se você estiver comendo, aí esse alimento pegou o caminho errado, entrou no buraco errado, como a Bruna falou. Ele vai ficar para sempre dentro do pulmão ou alguma coisa vai tirar ele dali? Não, o que acontece? Num primeiro momento, a laringe vai ter uma válvula, tá? Ela vai ter uma válvula para tentar impedir. Mas, de acordo com como está a respiração e de acordo com o alimento, ele pode acabar chegando no pulmão, tá? Porque aí ele vai entrar na traqueia e vai entrar pro pulmão, tá? Que tem então, uma coisa... geralmente, tipo assim, mesmo que entre pelo buraco errado, não vai chegar no pulmão. Não, alguns casos, por exemplo, líquido, tem mais possibilidade de chegar no pulmão, tá? Mas comida em si, não, tá? Comida, só se a pessoa tiver, por exemplo, um problema de válvula, tá? Por exemplo, eu tenho um problema de válvula. A válvula não fechou direito, então acaba chegando alguma coisa de alimento no pulmão, tá? Mas comumente, no máximo que chega é água, se você tiver com a válvula toda certinha, tá? Entendi. A não ser que a pessoa, por exemplo, estiver desacordada, gente. Por exemplo, igual o pessoal, quando se fala que a pessoa afogou com vômito. Sim, eu pensei nisso. Tá? Mas a pessoa está desacordada, ela não está, né, com alerta. Então, o corpo acaba naquela confusão ali, de estar numa posição que a válvula não está fechando direito, e acaba voltando, né, e a pessoa morre afogada porque ela com o próprio vômito, tá? Mas numa situação normal, por exemplo, a gente está sentado na mesa almoçando e engasgou, né? Então, a primeira coisa que o corpo vai fazer é aquela tosse, né? Aquela sensação de tosse, entrar ar. É justamente a laringe tentando fechar a válvula ali para não passar para a traqueia, tá? Mas, professora, e se por acaso esse alimento entrar nos pulmões, aí seria necessário uma cirurgia para tirar ele de lá? Na verdade, você faz uma aspiração. Né? Na verdade, entra tipo com um aspirador de pó, um cânulo, e puxa aquilo de dentro do pulmão, tá? Mas, às vezes, esse alimento ele pode estar agarrado na traqueia, tá? Porque, por exemplo, a traqueia, a laringe e a traqueia, né, elas são formadas por anéis cartilaginosos, então ela é dura. Ela como sabe aquele conduíte de casa? Vocês já viram um conduíte, um negócio que a gente passa fio dentro da parede? Sim. Não, mas eu já vi a traqueia. Sim, ele é tipo um conduíte. A nossa traqueia e a laringe, ela é tipo um conduíte. Então, ela é firme, dura, porque ela é formada por anéis cartilaginosos, tá? Então, ela não vai conseguir fechar. Por isso a importância de ter as válvulas ali. Então, a laringe, ela tem 2 canais dentro dela. Ela tem o canal que leva para os pulmões e o canal que leva para o esôfago. Sim. Então, ela vai tentar... O pessoal vai colocar uma coisa ali que puxa, né? Que aspira o alimento, tá? Okay. Até na questão da intubação, por exemplo, né? Tem uma questão, não sei se vocês já observaram isso em alguma série, algum filme, que quando intuba alguém, né? A pessoa pega e põe o negócio de escutar, que eu esqueci o nome, para ver se realmente entrou no pulmão, né? Porque naquela história de intubar, às vezes pode entrar em outro lugar, tá? Pode entrar para ir pro estômago. Verdade! Eu tava assistindo Grey's Anatomy, né, professora? Grey's Anatomy tem bastante isso. Aí o George, ele foi intubar, só que ele era interno ainda, então, tipo assim, ele não sabia fazer direito. Primeira vez, né? Aí
ele pegou e colocou assim, só que aí ele entubou e foi para outro lugar. Aí a mulher teve parada cardíaca. Sim, sim. Isso acontece, tá? É a primeira vez que ele matou alguém? Não, né? Não. Não sei. Ah, tá. Ele matou fazendo uma apendectomia. Depois da faringe, né? Vai para a laringe, depois da laringe para a traqueia, para os brônquios, para os bronquíolos e para os alvéolos, tá? Essa região aqui já, brônquios, bronquíolos e alvéolos, já é dentro do órgão pulmão, tá? Então, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia estão fora do pulmão e já brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que é onde realmente passa lá o vaso sanguíneo, que vai pegar o oxigênio e trocar o gás carbônico, vão estar dentro dos pulmões, tá? Então, agora a gente vai ver aqui uma fotinho para a gente entender isso, né? Então, eu tenho a cavidade... Professora, ali faltou os alvéolos que você escreveu? Só faltou os alvéolos, porque, na verdade, o livro de vocês não coloca os alvéolos, mas as vias aéreas, os alvéolos fazem parte. É porque nem todos os livros consideram que os alvéolos fazem parte, tá? Eles são responsáveis por fazer a troca gasosa de carbono e oxigênio. São os alvéolos que realmente vai acontecer o que a gente chama de hematose, né? Que é essa troca aí do gás carbônico, do gás carbônico com oxigênio, tá? Hematose, tá bom. Hematose, tá? Então, a gente tem aí, né, a narina, o nosso nariz, a cavidade nasal, a faringe, né? A faringe aqui, que é pequena, a laringe, né? E a traqueia aqui. Então, o ar vai entrar, né? Opa, que eu fui muito. Deixa eu voltar. Opa. Então, o ar vai entrar, vai percorrer aqui, né? Vai entrar na faringe ele vai ser jogado para a laringe, né? O esôfago vai estar passando aqui atrás da laringe, né? E indo lá para o pulmão, tá? A traqueia, a gente já observa aqui a questão dos anéis cartilaginosos, né? Mas na laringe eu já tenho esses anéis cartilaginosos. E a traqueia, ela vai se ramificar nos brônquios, nos bronquíolos e nos alvéolos, tá? E a gente vai ter aqui o nosso pulmão, tá? Esquerdo e direito, tá? O pulmão esquerdo tem uma curiosidade, que ele é um pouco menor, porque o coração se encaixa aqui embaixo, e ele vai ter só 2 lóbulos, tá? Então, ele vai ter 2 divisões. Já o pulmão direito, ele é maior e ele vai ter 3 lóbulos. Então, ele vai ter 3 divisões aqui que cobrem, né, os brônquios e os bronquíolos, tá? E no sistema respiratório também, a gente tem o diafragma, que é o músculo que faz as costelas, né? Que a gente sente a sensação de quando a gente inspira e de quando a gente expira, né? Então, o que acontece? Os pulmões, eles não são musculares. Não são eles que vão fazer a bomba igual o coração fazia. Quem faz sobe o pulmão e desce o pulmão é o diafragma, tá? Então, o músculo que faz o pulmão abrir e fechar é o diafragma. Oi, Lívia. Os alvéolos não fazem parte do pulmão? Os alvéolos fazem parte do pulmão. Os alvéolos, na verdade, são a última ramificação dos bronquíolos. Os bronquíolos vão se ramificar nos alvéolos. Para poder chegar no pulmão. Ou o alvéolo já é parte do pulmão? É isso que eu tô o alvéolo já é parte do pulmão, assim como os brônquios e os bronquíolos, tá? Ah, tá, entendi. Eles são ramificações da traqueia, mas eles estão recobertos pelo pulmão, eles estão dentro do pulmão. Então, se a gente pegar um pulmão e cortar no meio, a gente vai ver essa árvore respiratória, que a gente chama de árvore respiratória, que são os brônquios, os bronquíolos e no final, como se tivesse aqui uma bolinha, tá? Os alvéolos. Tá, entendi. Tá? Professora, você pode explicar o diafragma de novo, por favor? Sim, o diafragma é o músculo, né, que faz aí o pulmão se movimentar, vamos colocar assim, tá? Porque o pulmão, ele não é muscular, né? Ele não ele não se, como a gente pode falar, ele não se contrai e se expande, né? Ele não tem musculatura para se contrair e se expandir. Então, quem faz essa contração e essa expansão é o diafragma, tá? No entanto, que tem algumas doenças, por exemplo, que a pessoa pode estar com o diafragma frouxo, um pouco frouxo. Então, a respiração fica mais ofegante, né? Professora, você falou que o pulmão é muscular?
Não, o pulmão não é muscular, Bruna. Ah, tá. Não é muscular. Quem faz Tá essa expansão e essa contração aí é o diafragma, né? Então, o diafragma ele vai empurrar as costelas, né? A sensação que a gente tem no nosso corpo é que ele empurra a costela para cima e relaxa as costelas, né? Então, quem faz isso é o diafragma. Então, é o diafragma que empurra esse pulmão e né, que contrai e distende. Contrai e expande. Que contrai e expande, sim. Então, quem é responsável por essa movimentação aí do pulmão é o diafragma, tá? Tudo bem, gente? Fala, Isaac. Ótimo. Tem gente que tem água na pleura. Sim. Isso tem a ver com pulmão, não tem? Sim, tem água, na verdade, a pleura é a membrana que envolve o pulmão. A membrana que envolve o pulmão, tá? Mas você sabe como isso acontece? Isaac, paciente, por exemplo, que fica deitado muito tempo no CTI com respirador, né, que não está respirando pelo nariz. A água, ela não é, vamos colocar assim, essa água começa a dar água na pleura porque a pessoa não... Como é que eu posso falar isso? A pessoa não coloca a água da respiração para fora. Quando a gente faz a respiração celular, que sai gás carbônico, sai água e sai calor. Sim. Tá? Pode ser por uso de algum medicamento. E a questão de ficar muito deitado mesmo. O paciente que fica muito deitado, como é o caso de paciente de CTI, ele acaba tendo esses problemas de água no pulmão por causa de ficar muito deitado. Por isso que fica movimentando a pessoa. Tem que movimentar a pessoa para um lado, para o outro, virar ela na cama. Tem algumas camas nos leitos de CTI que levantam assim, ó. Sim, que levanta, aí levanta, baixa. Tem alguns colchões também que o pessoal usa para que o corpo consiga se movimentar um pouco e que essa água não fique ali sendo estocada, vamos colocar assim, né? Armazenada. Professora, as pessoas que têm fibrose cística e câncer de pulmão também tem isso, acúmulo de água e tal? Tem. Porque quando os alvéolos, né, e os bronquíolos e os brônquios acabam perdendo alguma coisa por medicação, por inalar alguma substância, acaba também acumulando água porque a capacidade respiratória não está total. Tá? Nós vamos falar isso um pouco no final dos slides, que eu vou falar um pouco de doença pulmonar. Tá bom? Professora, você falou que quando o diafragma ele tá frouxo, a pessoa fica mais ofegante? Sim, tem alguns casos da pessoa ter perda do diafragma, tá? Ter perdas musculares, até por causa do respirador mesmo. Então, a pessoa precisa fazer fisioterapia, né? A fisioterapia pulmonar, a fisioterapia respiratória, justamente para a pessoa fortalecer esse diafragma, como a gente fortalece um bíceps, o bumbum, alguma outra coisa que a gente pensa que é bem muscular, né? A perna, o bumbum, o braço. Então, a fisioterapia respiratória é justamente para melhorar a questão do diafragma, que é o músculo da respiração. Vamos colocar assim. Sim, Bruna? Ok. Então, aquela coisa, por exemplo, assim, né? O pessoal lá sopra a bola, né? Aí sopra a bola e faz alguns exercícios justamente para fortalecer o diafragma, né? A questão de inspira e prende, solta devagar, isso é para fortalecer o diafragma e melhorar a capacidade respiratória de quem teve algum problema, né? Ou nasceu com algum problema respiratório. Beleza, meninos e meninas? Então é o diafragma que vai controlar essa respiração, a nossa respiração. O diafragma vai ser o músculo que vai contribuir nisso, né? Quem vai falar para o corpo que tem menos ar ou mais ar e eu preciso vai ser o cérebro. Tá? De acordo com o que o sangue manda para ele de informação. Tá? Nós vamos cair daqui a pouco, gente. Eu vou fechar de uma vez e a gente volta daqui a pouquinho. A gente volta de novo, no mesmo link. Beleza? Tá bom.